Meu nome é Rômulo, tenho 33 anos, faço 34 daqui a 2 semanas. Venho do Rio de Janeiro, sou analista de sistemas e Microsoft Developer. Desde 2016 eu venho conversando com a Rupial sobre isso. Então, é uma empresa que eu me identifiquei e me acolheu de uma forma absurda. Eu gosto bastante de estar aqui. Acho que era como um todo, como principalmente as pessoas mais idosas, assim, que eu falo que eu tenho uma atração, assim, eu acabo atraindo pessoas idosas. Porque acho que tem muita gente que é idosa e sente um pouco de falta de conversar com as pessoas e eu gosto muito de ouvir as histórias. E quando cheguei aqui, um país totalmente diferente, uma cultura, embora a língua seja igual, a cultura é totalmente diferente. Então eu tentava ao máximo ter contato com as pessoas, saber as histórias, a gente conversar. Só que na maioria das vezes era muito ruim, porque eu ficava, desculpa, eu não entendi. Aí, desculpa. Então, aí depois eu falei, é verdade, mas não entendia nada. Então, com o tempo fui me habituando e tal. As pessoas do norte é mais difícil de entender em alguns casos. O clima. Aqui é inverno. O inverno é inverno. Agora no Rio de Janeiro não tem inverno. O inverno são 22 graus, 20 graus. Então, para ser sincero, Portugal para mim não estava no meu radar nesse momento, no atual momento. A minha ideia, a gente tinha acontecido algumas coisas lá no Brasil. A esposa tinha sido assaltada, essas coisas todas. Então, eu falei com ela, cara, vamos sair daqui, não vamos sair do Rio de Janeiro. E aí eu falei, cara, por que eu só posso sair do Rio de Janeiro, eu posso ir para outro lugar? E eu tenho primos que moram nos Estados Unidos. Então eu falei, primo, como é que tá aí? Eu vou para aí. Vem para cá. Eu falei, tá bom. Então comecei a botar algumas vagas para lá e comecei a ter retornos bons, assim, de entrevista. A gente começou a conversar bastante. E acabei passando alguns processos. Mas eu falei, não vou. O que eu vou? Aí eu pensei em Nova Zelândia. Eu falei, vou para Nova Zelândia, porque eu sempre tive vontade de morar na Nova Zelândia. E aí fiz alguns processos para lá também, que eu tenho um grande amigo que trabalhou comigo na Petrobras, que mora na Nova Zelândia. E aí eu falei, cara, Rômulo, vou te botar para fazer entrevista na minha empresa. Eu falei, tá bom. E aí eu fiz uma entrevista lá, passei. E tem que fazer uma prova para poder como cidadão brasileiro, você tem que fazer uma prova para poder alcançar uma determinada pontuação para poder procurar emprego na Nova Zelândia. E eu alcancei essa pontuação, fiz a entrevista, passei. Só que eu falei, cara, do Rio de Janeiro para Auckland são 25 horas de voo. Eu pensei, ninguém vai me visitar. Nem meu pai, nem minha mãe vão me visitar. Eu falei, não vou. Para onde que eu vou? E aí eu tinha cidadania, como eu já tinha dado entrada na cidadania portuguesa, eu falei, bom, vou para Portugal. A gente, de repente, é uma porta de entrada. E aí eu vejo o que a gente faz. Se eu quero ter uma experiência, porque a gente tem vontade de morar fora, então vou para Portugal, que é uma porta de entrada, a língua facilita, porque minha esposa, na altura, não falava inglês. Então eu falei, de repente ela consegue se habituar também a um local que ela vai se sentir um pouco mais em casa. Pela facilidade da língua, embora a cultura seja diferente, então o fato da língua ser igual, você consegue se ambientar um pouco mais fácil. E aí decidi vir, mandei alguns currículos, uma das vagas era da Rupial, que agora é Quan. E aí, a partir desse momento eu comecei a falar com o Diogo, desde 2016, se eu não me engano, foi abril de 2016. E fui falando, até minha cidadania sair. Minha cidadania saiu, teve um novo acontecimento de questão de assalto. Dessa vez a gente conseguiu fugir, eu consegui fugir com o meu carro, consegui fugir do Rio, do assalto. Eu falei com ela, vamos embora, para mim não dá mais. Aí botei o apartamento à venda, botei o carro à venda, comuniquei a galera, tô partindo. A minha mãe e meu pai, claro, começaram a chorar, ficaram aquelas coisas todas. Mas eu falei assim, os pássaros são feitos para voar, então você cria os pais criam um filho para poder botar no mundo. Eu falei, pai, é meia hora, tal, vou partir, qualquer coisa eu volto. Ele, tá bom. E aí desde então, já tô aqui 3 anos, eles só vieram uma vez, porque eles não gostam, meu pai odeia andar de avião e minha mãe tem medo. Então, e tento ir ao máximo pro Brasil. Acho que nos primeiros 2 anos eu fui 5 vezes. Então, porque a saudade já foi. Primeiro ano, então, acho que eu fui 3 vezes. Eu cheguei aqui em março, em abril eu trabalhei, acho que no primeiro ano eu fui 3 vezes pro Brasil. Porque é difícil, assim, por mais que você esteja há pouco tempo, é difícil você ficar longe de todo mundo. Depois eu acho que eu fui me acostumando, assim. Tanto que ano passado eu não fui nenhuma vez. Então, porque meus pais vieram em janeiro. Então, mas gostei, tô gostando. O país é sensacional. As pessoas são maravilhosas. O verão aqui é bem parecido, né? Tem temperaturas aí dos 40, 42. Tipo, é bem parecido com o Rio, assim. O sol bonito, as praias boas.
Então, o que me fez morar também em Cascais foi justamente a proximidade da praia. Eu me senti um pouco mais, tipo, mais perto do Rio de Janeiro, assim, por ser próximo da praia. Raramente, fim de semana, eu fico em casa. Vou estar sempre fazendo alguma coisa com algum grupo diferente. Então, graças a Deus, isso ameniza um pouco a dor e a saudade das pessoas, da família. Não fico muito em Cascais fim de semana, normalmente eu vou para casa de amigos. E aí alguns moram em Moscavide, moram em Almada, moram em Massamá, que é próximo. Então, normalmente eu fico em Cascais na parte da manhã, que é a hora que eu acordo, vou pra academia, dou uma volta na praia, dou uma caminhada e depois eu sempre faço alguma coisa com os amigos, essas coisas. Mas é mesmo que, tipo, até porque minha esposa, quando ela não trabalhava no início, então pra ela era mais fácil. Ela ter alguma coisa diferente, alguma coisa pra ela fazer, assim, que ela se sentisse à vontade, que ela gosta muito de uma praia. Então, o fato de morar ali também foi justamente isso. Então, a fase dela de se habituar, acho que foi a melhor coisa ter colocado ela ali, porque ela estava em casa sozinha, entediada, vou pra praia, pegava as coisas e ia pra praia. Dou uma corrida, ou às vezes saio do trabalho às 5 horas, moro perto lá, então paro o meu carro, fico lá no sol, até mais 7, 8 horas da noite. Então, tem um pouco dessas coisas assim. Foi o que me fez morar pra cá, foi justamente, em Cascais, foi justamente essa área. Por ser muito parecido com o Rio, assim, com o Rio de Janeiro. Foi o fato de lembrar o Rio de Janeiro e o fato da minha esposa assim, gostar de praia e como eu tinha que sair para trabalhar, ela ficaria sozinha, não teria ninguém para dar um suporte, era um passatempo para ela. Então, eu não sei, eu não tive, acho que para mim eu não tive dificuldade, assim, com relação a nada, porque eu falei, a língua facilita muito. Então, as pessoas são bem receptivas, o povo é bem alegre. Então, como eu moro numa área onde tem também bastante idosos, então eu me senti em casa, porque acho que gosto muito de conversar. Então acho que eu comecei a ter vizinhos, vizinho, tudo bem? Então foi bem legal assim. Então eu não tive dificuldade de adaptação, a não ser o frio, claro, o clima. Mas não tive dificuldade nenhuma de adaptação. Então pra mim, e o clima hoje já acostumei com relação ao frio. Não é aquele frio mesmo, igual você for para Irlanda, você for para Inglaterra, se você for para outros locais da Europa. Então, frio é questão de um mês só, de frio, um mês e meio que faz o frio hard, mas do nada, assim, começa igual hoje, fevereiro, esse mês de fevereiro vai ser o mês mais quente dos últimos fevereiros, então, tô dando graças a Deus. Portugal surpreende, na verdade, a todo momento. Como normalmente, férias no Brasil, você tem 30 dias de férias corridas, então você não consegue explorar muito dos locais quando você viaja, quando você sai. Então, a facilidade de estar aqui me fez explorar várias coisas. Então, Portugal me surpreendeu em vários pontos, como uma saúde comparada ao Brasil de fácil acesso, funciona bem assim, os transportes públicos também funcionam, são limpos, a cidade, as ruas são limpas e a questão de segurança, isso nem se compara. Então, o fato de eu poder andar com o meu carro sem um vidro escuro, que no Rio de Janeiro eu mal conseguia ver do lado de fora, porque o meu carro era tão escuro para as pessoas não verem de fora para dentro. E poder andar com o telefone na rua, você poder falar, ter liberdade de poder sair sem ser incomodado, isso me ajudou muito e me surpreendeu, porque tipo, é um outro mundo com uma diferença de 9 horas de voo. Então você vê uma coisa absurda e fomos colonizados por portugueses e a gente desaprendeu tudo que a gente aprendeu quando foi colonizado. Com relação a ser cidadão, com relação a respeito às pessoas. Então me surpreendeu esse fato da receptividade e da alegria das pessoas em querer sempre falar, principalmente quando você viaja para o norte. Então eu tive há pouco tempo em Loriga, sei lá onde é que é, esqueci o nome, e a pessoa que me recebeu me contou toda a história. Então fiquei quase 1h30 com uma senhora de 78 anos aproximadamente, sentada e eu me amarradão assim, prestando atenção. Então me surpreende a receptividade e o calor das pessoas. Então isso eu acho, para mim, é bem interessante. O país em si, a facilidade das coisas, a locomoção, as estradas, então tudo para mim é muito perfeito. Então eu não tenho o que reclamar. Então aí que tá, a comida tem um problema, eu não como bacalhau. Eu não gosto de bacalhau. E eu sou alérgico a carne de porco, que são os 2 pratos fortes aqui em Portugal, que é o bacalhau e a carne de porco. Então, mas as carnes são sensacionais, o frango, então, mas eu não como bacalhau, então com relação à comida para mim é difícil de eu dar um ponto
positivo. Mas as pessoas que vêm... A minha esposa é apaixonada. Também não como doce. Não. Então, com relação a isso, eu não tenho muito o que falar porque eu não gosto muito de doce e não como bacalhau e nem carne de porco, mas as pessoas comem também. Minha esposa é viciada em bacalhau, ela ama bacalhau. Então ela gosta bastante dos pratos de bacalhau. Bacalhau que eu não comi, mas como eu comi muito parecido, é o frango ao Brás, que é a prima do bacalhau ao Brás. Então as coisas é bem gostoso, então dá pra sentir um pouco do gosto, só que sem gosto do bacalhau. Tem 2 amigos meus que moram aqui. Foram influenciados por mim, são desenvolvedores também. Foram influenciados por mim, me perguntaram, Rômulo, como é que é? Eu falei, cara, é diferente. É diferente. Mas diferente em que sentido? E, cara, acho que pra mim a maior diferença foi o que eu falei. É você poder sair na rua sem se preocupar a hora que você vai voltar. Eu posso voltar 2 horas da manhã, posso voltar às 3 da manhã. Mas eu poder sair na rua sabendo que eu posso voltar tranquilo pra casa, então isso pra mim é a maior diferença. Então, isso fez com que eles viessem também. E principalmente um que tem filho, então ele falou assim, poxa, eu não vou criar meu filho no mundo de hoje, que todos eles são do Rio de Janeiro. No mundo de hoje, que é o Rio de Janeiro, eu acho que não faz sentido eu criar meu filho. Então, foi um pouco de influência também para eles poderem vir e estão apaixonados. Isso aí. Então, eu recomendo e tento trazer mais alguns, só que a grande maioria que estão começando a ter filho agora, então tem um filho pequeno, então aquela mudança com uma criança pequena, eles não querem, eles não aceitam nesse momento. Mas eu falo, cara, aqui acho que é o melhor lugar no momento para você criar a criança, porque as escolas públicas são escolas de qualidade e se você quiser pagar uma escola particular, você paga uma escola particular, não tem problema. Mas acho que para quem tem filho, aqui, com relação ao Rio de Janeiro, ao Brasil, eu acho que vale muito a pena para poder educar os filhos. Então eu tento trazer, eu tento convencer alguns a vir, até porque quanto mais amigos próximos, também acho que ameniza um pouco a saudade de casa, da família, as coisas todas. E vários amigos que eu já fiz aqui, graças a Deus também. A minha mãe ficou apaixonada. Minha mãe e meu pai relutavam muito em vir. Mas eu vou fazer o quê aí? Vai estar frio. Graças a Deus, eles vieram em janeiro, não estava frio em janeiro do ano passado. Foi janeiro que fez praticamente sol o ano inteiro, o janeiro inteiro. Então isso eu falei, graças a Deus que não choveu tanto em janeiro por causa disso. Mas eles viram que a maior preocupação deles era ver como é que a gente estava. Se a gente estava bem, se a gente não estava bem. Então, quando eles chegaram, eles viram, eles falaram, realmente tá bem localizado, vocês estão bem aqui onde vocês estão. Facilidade que eu falei de poder andar para cima e para baixo, as calçadas, as coisas bem asfaltadas. Então, isso surpreendeu muito meu pai e minha mãe com relação à mobilidade urbana e a qualidade das ruas, essas coisas todas. E sem contar que eu peguei eles assim e fui dar uma volta com eles em boa parte de Portugal assim e se apaixonaram. Tanto é que minha mãe quer vir agora em meio do ano de novo, quer vir em janeiro do ano que vem de novo. Mas meu pai não quer vir. Meu pai não quer vir porque ele não gosta de andar de avião. Mas a minha mãe, ela gostou bastante, ela quer explorar mais aqui assim em todos os locais. Bom, acho que o fato de acolhedor, acho que para mim é o principal ponto. Eu fui muito bem recebido pelas pessoas. A gente vê em muitos locais, como Inglaterra, como Irlanda, Alemanha, a xenofobia é muito alta, o índice de xenofobia nesses locais. Até porque eu tenho amigos que moram nesses locais e eles falam que eles sofrem com relação a isso. Bom, para mim é acolhedor, é o respeito pelas pessoas, é respeito pelas etnias. Nós temos aqui várias raças, temos brasileiros, temos angolanos, temos cabo-verdianos, e todo mundo é tratado muito parecido assim. Então eu não vejo muita diferença com relação a isso. Mobilidade, eu acho que o transporte público, embora tenha que melhorar em alguns casos, te leva para qualquer lugar. Às vezes para você ir para um local ou outro, você tem que dar uma volta um pouco maior, mas é de qualidade, é limpo e os pontos turísticos são maravilhosos. Como eu ando muito em Cascais, então eu fico muito ali na boca do inferno, ali naquela área ali. Então eu gosto muito de correr, normalmente eu corro. Eu sento ali, boto minha música e fico sentado com os pés assim no precipício, assim, olhando o mar e relaxando um pouco. Então, acho que para mim ali é o meu ponto preferido, é ali aquela parte ali. Bom, em 5 palavras seria o respeito, seria o acolhimento das pessoas,
seria a diversidade, porque por causa da cultura. A cultura acho que é sensacional. A cultura portuguesa. A comida portuguesa, em alguns casos, como eu não como doce, não como bacalhau, não como carne de porco. Mas as pessoas são apaixonadas, todo mundo que vem, eu tento levar em alguns restaurantes de comidas tradicionais. E gosto bastante, mas eu sempre penso no mesmo prato, no caso um bitoque que eu sempre peço, porque é uma coisa que eu como. E acho que é isso. Foi o que eu falei, como eu tava para poder vir para cá e decidi com Portugal como sendo uma porta de entrada, eu vi algumas vagas na internet. E aí uma delas era da Quan. Mandei o currículo, normal, agendamos uma entrevista, até falei com o Diogo na época, eu falei, pô, Diogo, 6h30 da manhã, 6h30 da manhã, horário do Brasil, era 9h30 da manhã aqui, ou 10h30, porque acho que estava no horário de verão. Aí eu falei, cara, tu me fazia acordar cedo e tal, mas fizemos um bom bate-papo, a gente ficou praticamente 1 hora conversando, eu estava empregado ainda. Então a gente ficou 1 hora conversando, foi um bate-papo bem interessante, assim, e fiz várias outras entrevistas e eu acertei com o Diogo, eu falei, cara, Diogo, gostei da empresa, gostei da proposta que você me passou, gostei do propósito da empresa e da sinceridade. Então, vamos conversar, vamos continuar conversando. Aí expliquei todo o meu processo, que ia demorar um pouco para poder vir. A empresa teve total paciência, esperou bastante. A gente estava sempre trocando ideia, trocando informação. E aí, Rômulo, como é que tá? Pô, estão te esperando. Eu falei, estão me esperando? Eles estão te esperando. Eu falei, então tá bom. Mas vai esperar mais um pouquinho, porque tem que esperar sair meu processo, as coisas todas. Então, eu vim com tudo acordado, assim. Então foi quando eu cheguei aqui, já comecei a trabalhar logo um mês depois. Eu queria explorar um pouco de Portugal, então aproveitei para viajar, para andar bastante. E logo depois eu comecei a trabalhar e acho que graças a Deus estou na empresa que tem 3 anos na minha empresa. Vai fazer 3 anos agora em abril. E gosto bastante. Então, recomendo para qualquer pessoa que venha, que converse e que a empresa tem muito para oferecer. É o que eu sempre digo, tanto é que eu sempre mando algum currículo de algum amigo, alguma pessoa que eu conheço que quer vir e fala, cara, a empresa é muito boa, a empresa dá total suporte, as pessoas são maravilhosas, os consultores te deixam muito à vontade em todos os momentos. Isso aí é uma coisa que eu prezo muito, é o fato de você poder ficar à vontade perante entre aspas, é o teu chefe, é o teu gestor. Então eles te dão total liberdade para você poder se expressar e falar qualquer coisa. Então eu recomendo sempre a empresa, tanto que eu boto bastante currículo, tento trazer pessoas, esses amigos que estão em outra consultora para poder trabalhar junto, porque eu sei que a empresa presta total atenção e preza muito a qualidade e o bem-estar das pessoas. A partir do momento que uma empresa tenta manter o funcionário, às vezes o funcionário pode estar insatisfeito, mas a empresa faz qualquer coisa para que o funcionário fique satisfeito. Então isso é bem legal. Agora, porque no Brasil você tem uma política, se um funcionário está insatisfeito, o que a empresa faz? Em alguns casos demite o funcionário, porque se ele está insatisfeito, ele pode contagiar outras pessoas. Então isso traz um mal-estar para uma equipe. E aqui não, aqui, graças a Deus eu nunca fiquei satisfeito, estou sempre satisfeito. Mas aqui, pelo que eu posso observar e notar da empresa, é justamente isso. Se você está insatisfeito, você chega e conversa, porque eles vão procurar a melhor solução para você. Então, é o que eu recomendo sempre. Você quer conversar sobre algum assunto, quer desabafar, quer ter um psicólogo, a empresa tá para qualquer coisa. Qualquer pessoa, qualquer consultor pode te ajudar com relação a isso. Então, o fato da empresa te deixar à vontade para você expressar qualquer sentimento, qualquer coisa, é bem interessante. Então, eu tenho um problema grave de memória. Esse é um problema bem sério, assim, com relação... Mas a última conversa que eu tive foi agora com a Andréia. A última conversa agora foi há 30, 40 minutos atrás. Então eu lembro. Porque a última conversa que a gente teve foi feedback, que acho que é bem interessante. Um ponto muito positivo é justamente isso. É o fato da empresa sempre preocupar e dar um feedback do cliente para você. Então, em que ponto você pode melhorar, em que ponto você tem que melhorar, em que ponto você está excelente. Então, é bem interessante isso. Então, a penúltima conversa antes dessa que a gente teve foi somente uma reunião de feedback que foi passado para o cliente. O que acha do Rômulo, o que acha, no caso, do consultor em si. E aí, transparece tudo que a pessoa falou sobre você. É uma coisa que eu acho muito interessante. É bem legal, porque você está sempre a parte do que você pode, deve ou não precisa melhorar. Então, eu acho bem interessante. Para que melhorar, a gente tem que sempre melhorar em alguma coisa.
Mas se o cliente fala, tá 100%, não precisa melhorar mais, porque estraga, então a gente mantém um padrão que é bem legal assim. Mas a última conversa foi mais uma conversa de acompanhamento, de como é que eu tô, como é que eu estou satisfeito, o que eu preciso, se o ambiente onde eu trabalho é legal. Essas coisas básicas, o computador é bom, cadeira é boa, o ar-condicionado é de uma temperatura boa. Então, acho que essa preocupação que eu falei no início, de poder, de querer que o funcionário fique sempre bem assim, então é uma coisa que eu acho maravilhosa. Em que momento a Quam melhorou minha carreira? Eu acho que a partir do momento que me aceitou. Eu acho que muita coisa depende de você próprio, fato, mas a empresa quando te dá um suporte, te dá um equilíbrio de emocional para tudo, então isso só faz você crescer. Só faz você ser, cara, a empresa me acolheu e eu preciso corresponder. E foi o que aconteceu. Então acho que a empresa me acolheu bastante, pô, não tenho que reclamar de ninguém. E eu falei, cara, agora a melhor resposta, o melhor presente que eu posso devolver para a empresa é mostrar o porquê que eu mereci ser acolhido. Então isso me fez crescer muito profissionalmente e pessoalmente, assim, de termos de... Apesar que eu sempre fui muito responsável, mas aqui eu tive a adquirir mais responsabilidades e eu tive que... E como são duas empresas, que você está num cliente e você está numa empresa que te acolheu, então você tem que mostrar para os dois o quanto você é bom, o quanto vai valer a pena aquela pessoa estar investindo em você. Então isso faz com que você se mexa mais, assim, você saia um pouco da sua zona de conforto e procure sempre evoluir. Que a empresa vai estar te reconhecendo. E é o que acontece sempre. Todo feedback que tem, você vê que você teve uma evolução a cada feedback. As festas. Acho que todas as festas são bem animadas, as coisas são bem animadas. Todos os meetings que vocês fazem, todos os workshops que são feitos, essas palestras, embora algumas eu não consiga vir por causa da distância, tem isso também. Eu trabalho em Sintra, trabalho em Cascais e a distância também é um pouco complicado, principalmente do trânsito. Para chegar aqui, às vezes, é complicado no horário de rush, como em qualquer lugar do mundo. E o Sunset, que é maravilhoso. O Summer Session, isso é maravilhoso, assim. É muito bom, porque mostra as pessoas fora do escritório. Então, aquele clima descontraído, aquela alegria, todo mundo brincando com todo mundo, ninguém falta com respeito a ninguém. Então, isso é bem interessante, acho bem legal, assim. Que nem eu falei, empatia com as pessoas. Então, a empresa te acolhe, acho que você se sente em casa, porque apesar que, se você for ver, a gente passa a maioria do tempo fora das nossas casas, você se sentir em casa numa empresa, você se sente na sua casa. Então, você passa mais tempo com os seus colegas de trabalho do que com a sua família. Então, a partir do momento que a empresa te deixa à vontade, isso é sensacional. O acolhimento com as pessoas, a preocupação que tem com os seus consultores, funcionários, organização. A empresa é muito organizada com relação a cargos, com relação a dependências. O ambiente é muito descontraído. E a última palavra, que é o slogan da empresa, assim, que eles procuram sempre preservar, e eu acho bem interessante, é o termo de família. Eles praticamente são todos uma família só e está tomando o mesmo propósito. Então tem que ser uma família porque você está fora da sua casa. Então eles fazem te sentir em casa. Então, seja para nós, assim, que somos estrangeiros, seja para as pessoas locais, o fato de você se sentir em casa no seu ambiente de trabalho, então isso eu acho que para mim não há coisa que pague com relação a isso.